E hoje nós estamos aqui para acompanhar a primeira consulta da primeira bebezinha do ano em Batatais. É a Maria Tereza, filha da Maria Gabriela e do Luiz Felipe. Estamos aqui no consultório do pediatra Dr. João Carlos Giraldi. Queremos agradecer ao senhor, em nome do LaborMed, para nos permitir estar aqui e passar algumas informações importantes, principalmente para as mamães de primeira viagem, né, doutor? Sim, realmente é sempre importante a prevenção. Isso aí é o mais importante que tem que fazer na vida, em qualquer idade, né? Qualquer idade. Então, vocês que têm primeiro filho sempre têm dúvidas, e essas dúvidas às vezes levam a alguns problemas, né? Então, você sabendo, não é difícil, mas é importante aquilo que é mais simples você fazer. Sim. De cada dia, né? Não ter nenhuma situação de desconforto para cada situação, tá? E eu achei um assunto muito interessante quando o senhor falou na livre demanda, doutor. Começar a educação alimentar desde a base, né? Eu achei isso interessante e importante. O senhor pode explicar um pouquinho o porquê dessa não livre demanda nos horários de alimentação? Livre demanda é uma palavra usada frequentemente há muito tempo e continua sendo usada. Eu não gosto porque a mãe ela fica perdida na hora de dar mamada. Não sabe se ela realmente, a criança está com fome, se ela está com frio, se ela está com calor, porque tudo isso a criança chora e quer mamar. É uma situação reflexa, normal, né? Então a criança não tá pedindo, ela está chorando, de repente ela está com frio e ela quer mamar, que a defesa dela é a boca, né? Então nessa idade. Então é muito importante diferenciar um pouquinho o que é fome e o que é necessidade da criança sugar. É diferente. Então se ela está com frio, ela quer mamar. Se ela está com calor, ela quer mamar. Se está com dor, quer mamar. Porque é um ato reflexo, normal, né? Então a gente tem que diferenciar isso daí. E normalmente quando mama toda hora, a criança suga praticamente o leite que está na frente da mama. É um leite mais magro, vamos dizer assim, né? E o leite mais importante para fazer sustentar a criança, para demorar esse tempo, é o leite que está posterior, que é o leite mais gorduroso. Então, você mamando toda hora de pouquinho, você vai pegar sempre esse leite mais magro, normalmente. Então, a criança acaba chorando mais. Por quê? Porque ela fica ali só mamando um leite que não dá sustentação em termos de tempo. Não que não sustenta a criança, não dá sustentação em termos de tempo para você esperar o próximo horário. Então, livre demanda você faz o que você quer. Não é bem assim, né? A gente não tem que fazer o que quer a vida toda. Tem que fazer desde quando nasce. Olha, isso aqui é assim que funciona, né? Então, é muito cômodo para mim falar para você, não, você fica livre demanda a hora que você quiser. Não é assim. Eu acho que vocês têm que ser orientados nesse sentido. E qual que é o tempo de que hora a que hora, em quantos meses o bebê, da hora que ele nasce até os 3, 4 meses, qual é o horário de amamentação? Normalmente, a criança até os 3 meses tem uma necessidade média de mamar a cada 3 horas. Claro que isso pode variar um pouquinho, 2 horas e meia para 4, depende da criança, se está engordando bem, você pode esperar mais tempo, mas não toda hora, né? Como eu já citei aí. Sim. Então a média é 3 horas. A partir de 3 meses, aí passa a ser de 4 em 4 horas. Por quê? Não é porque eu quero, é porque realmente o desenvolvimento intestinal da criança, o próprio metabolismo, ele já modifica. Então a criança já não tem tanto aquela cólica, né? Até os 3 meses, que é comum. Então ela espera mais naturalmente. Então a gente, não sou eu, a própria medicina, toda a experiência, assim por diante, que fazem determinar isso daí, de 4 em 4 horas, até o 6º mês. Doutor, e com questão à hidratação, um bebê, a partir do momento nasceu, a partir de quando você já pode dar a água para o bebê, se estiver num calor excessivo,
Pode-se começar a dar água com o bebê ainda amamentando com a mãe? A água não tem dia, não tem idade, qualquer idade. A partir do momento que nasce, você pode dar água, né? Se a criança estiver urinando pouco, eu estou na dúvida, ela está urinando pouco, pode dar água. Claro, se essa criança estiver com desenvolvimento normal, engordando direitinho, mas mesmo assim está urinando menos do que comum naquele dia, está muito calor, pode dar água. Sim. Quanto? Vai depender de cada criança. Se você dá uma colherzinha, 5 ml, 10 ml, no intervalo das mamadas, você pode dar em qualquer idade, viu? Isso é importante. Doutor, quanto aos primeiros exames do recém-nascido, quais são eles? Bom, exames depende realmente daquilo, exame de sangue, exame físico e assim por diante. Exame físico a gente faz já no berçário, né, para ver se está tudo bem, os exames básicos que a gente tem, para ver reflexo, a condição cardíaca e assim por diante. Teste do coraçãozinho, que a gente faz, teste da orelhinha que faz, né, teste do pezinho, do olhinho, do pezinho na sequência. Tem vários exames de rotina, né, de rotina, que são importantes mesmo, né, para identificar algum problema. De sangue, a gente, quando nasce, a gente já vê o tipo de sangue da mãe e da criança também, né? Só para já saber qual que é o tipo de sangue que tem. Desses exames apenas de sangue seria isso aí, a princípio, né? A não ser que tenha alguma necessidade de uma situação especial de cada caso. Mas de rotina, o exame de sangue, para a gente ver isso aí. E o teste do pezinho também, que é feito daí uns dias, né? Que é feito para verificar várias possibilidades de doenças. Maria Gabriela, quais foram os seus primeiros medos quando você chegou em casa e falou assim para o Luiz Felipe, para o papai do ano também, agora é com a gente? Quais foram os seus primeiros medos? Olha, então, o meu maior medo era a questão do meu leite, né, não estar alimentando ela, do engasgamento, que eu tinha muito medo disso acontecer. E assim, acho que a roupa adequada é também o que eu mais fico me perguntando. Ai, tá muito quente, o que eu tenho que colocar? Tá muito frio, né? Que roupa que eu tenho que usar? Se ela tá também com o nariz entupido, cheio de catarro. Tem todas essas coisas que foram, acho que o meu maior medo mesmo. Acho que foi isso. E nós ouvimos aqui agora, inclusive, do Dr. João, sobre a ventilação com o bebê. Sim. E o senhor pode falar para a gente, doutor João, a respeito do ventilador, do ar-condicionado, o que é melhor, o que deve ou não? Sempre a gente deve manter em condições naturais. Ventilador, você pode usar? Pode usar, desde que não seja o vento direcionado para a criança direto. Pode direcionar o contrário, ela numa posição e o vento direcionado para outra posição, né? Isso vai circular no quarto, onde estiver, mas não direto nela. Sobre ar-condicionado, eu não recomendo, normalmente, tá? Porque isso aí resseca um pouco o narizinho da criança, é uma coisa que pode realmente determinar uma sensibilidade à temperatura para ela maior. Às vezes até né? o olhinho, né? Tudo, o corpo todo, né? Pode interferir isso daí, né? Então, numa situação, está muito quente, é uma situação emergencial, vamos pôr assim, sim, você pode realmente ligar um pouco o ar-condicionado, mas numa temperatura aí 25 graus, mais ou menos, 26, e também pôr um umidificador, né, no quarto, no lugar onde está o ar, e também pode, se não tiver um umidificador, uma bacia com água, para não deixar o ambiente muito seco. Sim. Certo? Seria essa condição. Mas não é o ideal. Doutor, falando nos medos, eu me lembro que na minha época, o meu primeiro bebê, hoje já com 38 anos, a gente agasalhava muito, enfaixava, colocava coeiro, aquela faixa no corpo todo, né? Não podia pegar vento, não podia abrir a janela. E eram muitos os medos, que hoje se resumem bem menos, né? Então eu vi a Gabriela aqui perguntar para o senhor com relação à vestimenta do bebê, né? No tempo do frio, no tempo do calor, como proceder? Primeira coisa é bom senso. Você não pode falar. Se você pensar, por exemplo,
Temperatura agora para você está mais frio ou mais calor? Perguntar para cada um de nós, cada um vai responder de uma maneira diferente. Entendeu? Então você tem que sentir na criança, não é o que uma outra pessoa acha, mas aquilo que você está percebendo. A criança está quentinha, não está transpirando muito, certo? Então, um pezinho, mão quentinha. Pode deixar uma roupinha de manga curta, ou até, se for um caso muito calor, dentro de casa, sem circulação grande de ar, você pode deixar só de fraldinha. Assim, a princípio, depende da temperatura que tiver. Ou então uma roupinha simples de manguinha. Simples. Ah, mas agora está frio. Você acha que está frio. A criança vai sentir frio também, a mesma coisa, proporcionalmente, né? Então você pode ver, a criança ela está desconfortável, tanto para quando está calor quanto está com frio. Então você vê a mãozinha geladinha, rostinho frio, quer dizer, você tem que pôr uma roupa mais quente. É bom senso, eu acho que essa parte é bom senso. E sobre assim, a mão roxa, é frio? Geralmente. Entendi. Geralmente. Assim, o pé, as mãos frio, né? Ah, tá. E soluço, o pessoal fala que quando soluço é frio. Tem nada a ver? Não obrigatoriamente isso. Entendi. Aí, não é bem verdade isso não, viu? Tá. Uma questão eu acho muito importante. Qual é a temperatura ideal? Porque às vezes a mãe percebe que está um pouquinho quente ou que está fria, né? E qual seria a temperatura ideal para não se preocupar? Temperatura externa, né? Externa. É de 36 a 37. Essa é a variação normal para nós também, entendeu? Então, abaixo disso ou acima disso, você vai ver, às vezes você está com 37,3, a criança, mas você está muito agasalhada. Você tira a roupinha dela, você vê que a temperatura cai. Quantas vezes aqui chega a criança, vem num carro, vem numa situação mais aquecida, chega aqui, eu vou medir, dá 37,6, 37,7. Eu meço daí a pouco. No final da consulta já está normal. Já está normal, entendeu? Então tudo isso aí você tem que observar. Não, está com febre. Não, espera aí. Como é que estava a criança até agora? Vão medir outra vez. Tem que ter isso bom senso. Uma coisa importante. A Gabriela, inclusive, fez esse questionamento hoje. A alimentação da mãe já pode ser uma alimentação normal? Normal, alimentação normal. E aí, doutor, terminada a consulta, como está Maria Tereza? Bom, ela está ótima, todos os parâmetros que a gente viu nela são normais, cor, reflexos normais, atividade, tudo isso aí está muito bem. A aparência dela, o ganho de peso, o crescimento, está tudo normal, viu? Então está excelente, uma condição ótima da criança, viu? O que estamos fazendo aqui agora chama-se puericultura, não é isso, Sim, doutor? Puericultura. Que é o acompanhamento ao desenvolvimento do bebê desde o momento em que nasce. E que os pais devem trazer as consultas médicas para fazer os exames preventivos, esse acompanhamento do bebê nos primeiros meses de vida, de quanto em quanto tempo, na verdade, doutor? Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nos primeiros 6 meses, uma vez por mês. 6 meses a 1 ano, de 2 em 2 meses. A partir de 1 ano aí já tem um espaço maior, 3 meses, 4, né? A partir de 1 ano. Mas nesse primeiro ano seria isso aí. Agora tem mãe que traz o ano inteiro, uma vez por mês. E depois também, claro, o caderno vacinal, né, que tem que ser acompanhado. Isso é muito importante. E logo que chega ao médico, é claro, ele vai passar todo o calendário vacinal para as mamães, para que elas estejam sempre atentas, que isso salva vidas, né, doutor? Muito, muito. Vacina é fundamental, viu? Toda criança que a gente vê, aquela criança que é bem cuidada em todos os sentidos, é diferente da outra que não é. A gente vê isso daí, viu? Não somente a saúde física, mas a emocional, né? Tudo. Você ter um desenvolvimento depende de tudo. Todos os aspectos realmente são importantes, viu? Tá. Muito obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez, Maria Tereza, por nos permitir e dar a honra de a gente estar acompanhando. Obrigada você também, Luiz Felipe. E agora o próximo passo vai ser o primeiro aninho. Festinha. Tem festinha, nós somos convidados, né? Com certeza.
Obrigada Tá a bom. todos, Eu que gente. agradeço. Saúde, É, sempre. muita saúde e felicidade para Maria Tereza e para todos vocês. Obrigada, doutor, sim. por toda a Obrigado atenção e também Tudo por nos bom. conceder a honra Tudo de bem. estar aqui junto com o senhor nessa primeira consulta. Sempre